Olá, tudo bem? Novamente aqui, conforme prometido no vídeo anterior, agora nós vamos trabalhar os domínios climáticos e as paisagens vegetais. Domínios climáticos, a gente vai compreender a prevalência de climas em determinados pontos do planeta Terra e de acordo com esse domínio climático também vai ter a prevalência da vegetação. A vegetação ela muda de acordo com cada área climática, justamente para poder se adaptar. Então aqui eu coloquei para vocês o globo terrestre e coloquei as linhas imaginárias. Você percebe que cada linha imaginária está representada por uma cor diferente. Mas em determinado momento essa cor ela vai se repetir, justamente para a gente compreender que dentre essa linha e outra há a prevalência de um determinado clima. É claro que cada linha ela tem um nome. A principal linha é a linha do Equador, que corta o planeta Terra bem ao meio, de forma horizontal. Já expliquei para vocês em sala de aula que linha cortando o planeta de forma horizontal é a linha que corta de forma deitada. Se fosse de forma vertical, seria em pé. Ok? Então, a partir da linha do Equador é que eu vou ter a compreensão sobre as zonas climáticas do nosso planeta Terra. Tá certo? Então vamos caminhar aqui, ó. Linha do Equador. Caminhando para o norte, vou colocar norte representado pela letra N, eu vou ter o Trópico de Câncer. Caminhando para o sul, eu vou ter o Trópico de Capricórnio. Então eu tenho trópico aqui para o norte e trópico para o sul. Dentro desse espaço da linha verde, até chegar na outra linha verde norte, linha verde sul, eu vou ter zona tropical. Porque justamente para reforçar sobre trópico, trópico, trópico. Então se está entre um espaço e outro, vai ser uma zona tropical, tá certo? Então aqui eu coloquei duas linhas verdes, justamente para a gente compreender que é entre uma linha verde e outra. Caminhando novamente para o norte, a partir do Trópico de Câncer, olha aqui, a linha verde, até chegar na linha preta, eu tenho o número 2, eu vou ter a zona temperada do norte. E caminhando da linha verde para a linha preta para o sul, eu vou ter a zona temperada do sul. Então aí eu tenho duas zonas temperadas. Uma zona temperada caminhando para o norte, então zona temperada do norte. Uma zona temperada caminhando para o sul, eu vou ter a zona temperada do sul. Então, aqui 2 para o norte, 2.1 para o sul. Pois bem, aqui no número 3 eu tenho zona polar do norte, 3.1, zona polar do sul. Me dá a compreensão seguinte, que eu vou caminhar a partir da linha preta para o norte até chegar na linha azul, eu vou ter zona polar do norte. E aqui para o sul, caminhando da linha preta também para a linha azul, eu vou ter zona polar do sul. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 5 zonas climáticas justamente para reforçar a informação que eu coloquei aqui em cima. Cada uma identificada com uma cor diferente. Pedagogicamente, é correto trabalhar com cores diferentes porque facilita a compreensão e a memorização do alunado. Não é para decorar, é para memorizar e facilitar a prática do aluno na sua compreensão. Pois bem, então se cada área aqui tem uma prevalência de zona climática, eu coloquei aqui, ó, floresta densa, latifoliada. Professor, como assim? Está representado pelo número 1. O número 1 está de verde. Vamos caminhar para cá, olha. Número 1, zona tropical. Então, eu só vou ter essa compreensão, olha, através das duas linhas verdes. Então, a floresta que vai prevalecer nesse espaço é a floresta densa. Professor Fernando, o que é a floresta densa? É uma floresta fechada. E também floresta latifoliada, porque tem suas folhas largas. Abaixo dessa floresta é bastante sombra. Então, consequentemente, quando vem a água da chuva, ela escorre devagar para o solo, contribuindo aí para que não haja erosão. A partir do momento em que há o desmatamento, esse solo ele fica mais propício para uma erosão de forma mais acelerada.
Muito bem, vamos para o número 2. O número 2 está de preto, tanto o número 2 como o 2.1. Vamos olhar para cá, olha, 2, 2.1, certo? 2, 2.1. 2 de 2.1 representa a zona temperada, tanto a zona temperada do norte como a zona temperada do sul. Professor, qual é a floresta que prevalece nessa área? Floresta de coníferas. Representando novamente aqui, pessoal, zona temperada do norte, olha, da verde para a preta, zona temperada do sul, da verde para a preta. Então, floresta de conífera. Essa floresta, ela tem as suas folhagens em forma de cone. Para que isso, professor? Porque em determinados momentos do ano, essas áreas, elas nevam. Então, a floresta, ela precisa estar adaptada para receber essa neve. Quando a folhagem é de forma decídua ou conífera, a neve, ao bater nessa folhagem, ela vai escorregar, ela não vai ficar presa na folhagem, fazendo assim com que a vegetação não morra. Tá? Então, há uma prevalência da floresta de conífera, da ideia de cone. Cone, ele tem a base mais larga e o topo mais estreito. Então, quando a neve bate nessa folha, ela vai escorregar. Tudo uma obra aí da natureza, uma obra de Deus, para facilitar a compreensão do ser humano. Caminhando também para o extremo norte, nós temos o 3 e para o extremo sul, nós temos o 3.1. Cadê a informação? Cadê o reforço dessa informação? Está aqui, olha, 3.1. Então aqui, linha preta, olha só, até chegar na linha azul. Linha preta até chegar na linha azul, tanto para o norte como para o sul. Eu tenho áreas extremamente congeladas. Se há áreas extremamente congeladas, vai ser difícil ter vegetação nessa área, porque o solo ele fica até 500 metros abaixo da área congelada. Então aí não vai ter uma prevalência de vegetação. Eu vou chamar de áreas polares desérticas. Eu falava para vocês em sala de aula que áreas desertas, na concepção da maioria dos alunos, são aquelas áreas que realmente não tem ou tem pouca vegetação por ser de clima seco. Clima seco por elevação da temperatura pelos raios solares. Mas não, também pode ser por áreas congeladas que dificultam o surgimento dessa vegetação nessas áreas. Então, de 3.1, extremo norte e extremo sul são áreas congeladas, vai ter ausência ou pouca vegetação ou nenhuma vegetação, conforme a compreensão de vocês. Pensa, áreas congeladas, pouca ou nenhuma vegetação. Pois bem, partindo dessa análise aqui, eu vou compreender o seguinte, que em determinados pontos do planeta Terra, os raios solares eles vão incidir com maior ou menor intensidade. Muitos são os fatores. Um fator principal que faz com que a gente compreenda de forma mais simples, porque a gente vem estudando desde o 6º ano ou 7º ano, é justamente por causa da inclinação do planeta Terra, fazendo com que os raios solares em um determinado ponto possa incidir com mais força e em outros pontos possa incidir com menor força. Então, essa compreensão aqui é justamente por causa dos raios solares. Então, vou ter a compreensão de que os raios solares eles vão incidir com maior velocidade aqui na área tropical, onde eu tenho como referência a linha do Equador. Mas é claro também que eu vou ter influência das brisas marítimas. E conforme eu for me distanciando da área litorânea, a temperatura ela vai aumentando. Então, muitos são os fatores, mas o fator primordial é justamente pela inclinação do planeta Terra em relação aos raios solares. Eu espero que vocês tenham compreendido essas informações. Nós já trabalhamos as áreas continentais, a formação das áreas continentais. Agora nós acabamos de trabalhar os domínios climáticos. Nós temos 5 domínios climáticos que eu vou chamar de zonas climáticas. Vou ter a linha como referência, a linha principal, a linha do Equador. Quando eu caminho para cima, a temperatura ela tende a baixar.
Quando eu caminho para baixo, a temperatura também tende a baixar. Mas se eu fizer o contrário, caminhar de baixo para o centro, a temperatura aumenta. Caminhar aqui do norte para o centro, a temperatura também aumenta. E eu, antes de encerrar as aulas com vocês, eu falava para vocês sobre a latitude. A linha do Equador, ela vai me dar essa referência de latitude. Por quê? Porque quando eu trabalho a linha do Equador e as próximas linhas, eu vou ter essa compreensão de latitude. Rapidinho para que vocês possam analisar o que eu trabalhar com vocês em sala de aula. Se eu estou próximo da linha do Equador, eu vou ter alta ou baixa latitude? Eu vou ter baixa latitude. Se eu tenho baixa latitude, olha, se eu tenho baixa latitude, tanto aqui do norte como sul, caminhando para o centro, que é a linha do Equador, eu vou ter temperaturas elevadas, não é isso? No entanto, se eu caminho, olha, para o norte e para o sul, a partir da linha do Equador, eu vou aumentando ou vou diminuindo a minha latitude? Eu vou aumentando a minha latitude, mas consequentemente a temperatura ela vai baixando. É só inverter, olha, baixa latitude, alta temperatura, ok? Alta latitude, baixa temperatura. É só fazer o papel contrário. Uma informação importante também, só para nós fecharmos e analisarmos aqui, que as áreas mais povoadas do planeta Terra estão na zona temperada, tanto na zona temperada do norte, como na zona temperada do sul. Isso é um fator histórico, fator de colonização e exploração, ok? Não é um fator de prevalência, de termo de, porque essas áreas elas são mais concentradas populacionalmente, é porque elas são mais propícias para o desenvolvimento humano. Não, é por questões mesmo políticas e históricas que a população ela se concentrou mais nessas áreas e até hoje há essa prevalência. Na próxima aula eu vou preparar um material interessante para nós trabalharmos sobre o mundo bipolar. Vamos trabalhar também sobre a Guerra Fria. Vamos trabalhar também sobre o Muro de Berlim. Informações básicas e extremamente interessantes de forma revisatória de tudo que nós já vimos. Tchau, um abraço do seu professor Fernando Farias. E não esqueça, geografia na veia.